Olá, sejam todos muito bem-vindos ao YouTube do Processual Prime. Nesse bloco especial, considerando o advento da Lei 14.994 de 2024, ela alterou significativamente diversos diplomas afetos ao direito penal, ao processo penal. Mas vamos ficar restrito ao CPP. Essa norma, ela alterou a natureza jurídica do crime de ameaça quando no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Vamos entender essa temática. Em um primeiro momento, somente os crimes de lesão corporal eram manejados mediante ação penal pública incondicionada. Teria ficado de fora o crime de ameaça. Por quê? Vamos entender isso. O que tornou o crime de ação penal pública incondicionada foi o afastamento da Lei 9.099 de 95. A própria Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099. Contudo, a exigência de representação no crime de ameaça, ela não depende da Lei 9.099. Por quê? Porque a exigência de representação estaria dentro do próprio artigo 147 do Código Penal. E por isso havia essa distinção entre o crime de lesão corporal, no âmbito doméstico familiar, que não demanda de representação, mas como a representação estaria dentro do próprio Código Penal e não na Lei 9.099, o artigo 147 sempre exigiu uma representação ainda que fosse nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E essa nova lei, publicada na data de hoje, ela afastou a necessidade de representação, ainda que seja no crime de ameaça, ou seja, toda persecutio criminis agora referentes a hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher são manejados mediante ação penal pública incondicionada. Tudo bem, Tiago, eu entendi. Mas qual é a grande razão dessa norma? Vamos lá. Cuida-se de uma norma que ela trata de aspectos referentes ao processo. A gente sabe que as normas se dividem em norma genuinamente processual, que são aquelas normas que tratam de regras e técnicas do processo, e as normas híbridas ou normas mistas, que elas cuidam tanto de aspectos do processo como aspectos do direito material. Quando a norma versar sobre o status libertatis do indivíduo, como por exemplo uma norma afeta a prisão, ou quando uma norma veicular sobre a pretensão punitiva do Estado, afirma-se que isso é uma norma híbrida ou uma norma material, porque ela mescla tanto aspectos do direito processual como aspectos do direito material. E a interpretação a ser dada nesses casos, como por exemplo na lei híbrida, é uma interpretação como se fosse uma norma do direito penal e não do processo, porque ela mescla aspectos processuais e aspectos da pretensão punitiva do Estado. E qual é a grande razão? Ora, se uma norma afastando a necessidade de representação, essa é uma norma que deve ser orientada pela novatio legis imperius, ou seja, ela é prejudicial àquele agente. Por que ela é prejudicial, Tiago? Simples, porque quando você afasta uma norma que necessita de representação, você estaria afastando uma condição, uma causa extintiva de punibilidade. O não manejo de uma representação, ela desafia o quê? A decadência. E qual é a natureza jurídica da decadência? É uma causa extintiva de punibilidade prevista lá no artigo 107. Então significa dizer que os crimes ocorridos até a data de ontem, dia 9 de outubro de 2024, continuam exigindo
representação para persecução penal. Mas o fato ocorrido a partir da data de hoje, esses crimes são manejados mediante ação penal pública incondicionada, porque é uma novatio legis imperios e ela não é retroativa porque ela é prejudicial. Então, muito cuidado, esse tema certamente vai ser cobrado em concurso público, nos próximos concursos, e a gente precisa ficar atento, tá certo? No nosso próximo encontro vou gravar uma aula sobre a necessidade ali, sobre a fiança, né? Também houve alteração significativa no que tange a fiança afeto, tanto ao crime de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico familiar, bem como no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tá certo? Forte abraço, até o nosso próximo encontro.